E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatech. Será que ainda tá valendo a pena comprar o iPhone 7 em 2020? É o que eu vou te falar no vídeo de hoje. Sapeca a vinheta. Nós temos aqui aquele design clássico da Apple no ano de 2016, que no caso é metal e também tem essas linhas de antena aqui. E como vocês podem ver, ele também tem as bordas muito grandes, tanto aqui na parte de cima, como também aqui na parte de baixo. E falando em clássico, temos aqui também o clássico Touch ID, que muita gente ainda não conseguiu abandonar ele, e por isso que compram iPhone 8, iPhone 8 Plus e até esse daqui, que no caso é o 7. Temos aqui outra coisa que é marca registrada dos iPhones, que no caso é essa chave seletora, para você estar escolhendo entre o modo geral e o modo silencioso. Na minha opinião, isso daqui é irrelevante, porque você poderia fazer a troca simplesmente por software, como qualquer outro aparelho. Mas depois de 2 semanas testando esse aparelho, realmente eu vi que é mais prático você estar apertando aqui essa chave para escolher entre os dois modos. Na lateral direita nós temos o seu botão liga e desliga e também o slot para você colocar o chip. Lembrando que o iPhone 7 não possui entrada para cartão de memória, aliás, nenhum iPhone possui, mas os iPhones mais atualizados possuem suporte a 2 chips. Então você tem uma entrada para chip físico e outra para o eSIM. Nessa época a Apple ainda não tinha lançado isso, então temos apenas uma entrada para chip. Na parte de cima não temos nada, na parte de baixo, como vocês podem ver, temos a sua saída de som, o microfone e também a sua entrada Lightning. O iPhone 7 foi de certa forma importante na história da Apple, importante porque ele foi o primeiro iPhone que fez a retirada da entrada P2 para o fone de ouvido. Até hoje eu fico na reclamação com isso, porque foi ela que lançou essa tendência. Um smartphone desse com o tamanho pequeno tem as suas vantagens e desvantagens, mas a maior delas eu acho que é a pegada. É muito fácil utilizar esse aparelho apenas com uma mão. Mesmo eu que vinha de um Zenfone 3 que tem tela de 5.2 polegadas, né, um tamanho considerável, esse daqui nos primeiros dias, quando eu pegava ele assim, eu não estava muito acostumado, então parecia que eu ia quebrar ele na minha mão de tão pequeno que ele é. E também é complicado você digitar, mas assim, nas 3, 4 primeiros dias você fica estranhando, mas aí você instalando o SwiftKey, que nem eu fiz, fica mais fácil de você digitar. Mas ainda assim você ainda tropeça ali em uma letra ou outra, principalmente as pessoas que têm as mãos maiores. Ele possui uma tela de 4.7 polegadas com resolução HD+. O interessante é que a Apple nessa época ainda mantinha a proporção 16:9, né? Não tinha aquela proporção mais esticada. Hoje em dia nós temos tela de ponta a ponta, como vocês podem ver, e eu já mostrei, ele tem uma borda muito grande aqui na frente e também aqui na parte de baixo. Mas mesmo assim o HD dele era um pouco aprimorado, era um pouquinho mais do que o HD comum. Essa tela possui uma proteção de vidro de safira. Ela conta com 326 ppi de densidade de pixels, o que deixa impossível, mesmo essa tela sendo em HD, você enxergar algum tipo de pixel. Realmente essa tela da Apple com tecnologia que eles chamam de Retina Display é muito interessante. Apesar dela ser uma tela apenas HD, eu achei interessante porque quando eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu posso aumentar para a resolução até Full HD, porque ela passa um pouquinho do HD. Ela fica entre o HD e o Full HD, pronto. O painel aqui ainda é o IPS, mas eu não tenho nenhum tipo de reclamação, porque realmente as cores são bem calibradas. Você tem um preto que não é tão acinzentado como outros painéis que a gente vê aí. E temos aqui também uma fidelidade boa de cores, sem aquele estouro de saturação e cores mais vivas que estamos acostumados a ver em painéis AMOLED. Também não tive nenhum tipo de problema em usar ele sob luz forte do sol. O brilho automático dele funciona muito bem. E a quantidade de nits eu não tive acesso a essa informação, mas é muito boa. O único problema mesmo aqui de utilizar essa tela é porque ela é pequena para os padrões atuais
e também ela tem a questão das bordas. Ele possui duas câmeras, uma câmera traseira e uma câmera frontal, diferente da versão Plus dele, que possui duas câmeras na parte de trás, né? Que no caso uma é para tirar foto normal e a outra é para fazer aquele efeito bokeh. Foi o primeiro iPhone que trouxe esse recurso. Infelizmente esse daqui não tem, mas bem que a Apple poderia colocar esse recurso nele, porque o XR também só tem uma câmera e consegue fazer um modo retrato de pessoas. Eu achei que as fotos tiradas com ele tendem ao balance de branco de cor mais quente, normal de todo o iPhone. Nada que você não consiga resolver com o editor de fotos Google Fotos. Tem até tutorial aqui no canal, já até postei esse vídeo, qualquer coisa é só você dar uma pesquisada. Se assemelha muito ao que a gente tem em intermediários de hoje em dia, ficando às vezes um pouquinho abaixo. Mas eu gostei do contraste das fotos, das cores que são bem naturais. Apesar dele exagerar para cores mais quentes, a gente vê que o sensor tenta registrar fotos com o mais próximo possível da realidade. Então, o que você está conseguindo ver com o seu olho é o que o iPhone tenta tirar da foto, com a naturalidade de cores, mas como eu falei, tendendo um pouco para cores quentes. Em baixa luz, você consegue tirar fotos com um nível de granulação já bem aparente e com algumas percas de detalhes. Agora, quando a gente passa para o setor vídeo, ele consegue fazer vídeos em 4K a 30 fps com um ótimo nível de contraste, HDR muito bom, e o que eu posso falar sobre a gravação de vídeo dele é a melhor que eu já tive em um smartphone. A qualidade que ele tem para vídeo, e eu vou incluir também o microfone, é melhor do que intermediários que estão saindo hoje em dia. Aqui para vídeo também ele tem a tendência de jogar o balance de branco para cores mais quentes, mas com a naturalidade de cor muito boa. A câmera frontal dele consegue registrar fotos também muito boas quando o ambiente é bem iluminado. Quando se trata de ambientes em baixa luz, ele aumenta ainda mais o nível de granulação e dá mais percas de detalhes do que a câmera traseira. Outra coisa que eu notei, galera, foi a estabilização. A estabilização dele para vídeo é surreal. A gente está falando de um smartphone de 2016, sabe? 4 anos. E a estabilização ótica dele ainda se sai muito bem. A câmera frontal dele consegue gravar vídeos em até Full HD a 30 fps. E também fiquei muito impressionado com o HDR dele. Ele consegue equilibrar muito bem as áreas claras e escuras durante a gravação do vídeo. Como eu falei, a câmera dele para vídeo é muito melhor do que a câmera dele para foto. Hoje em dia essa câmera dele para vídeo ainda dá uma coça aí em muitos intermediários. E foi o principal motivo que me fez comprar esse smartphone, porque eu precisava dele para melhorar a qualidade de vídeo aqui do canal. Essa aqui é a gravação de vídeo do iPhone 7 em Full HD a 30 fps com a câmera frontal. Estabilização muito boa. Olha aí também a naturalidade das cores e principalmente, galera, o que diferencia esse aparelho de outros é a qualidade de captação de áudio dele. O microfone dele é muito bom. Eu vou jogar aqui contra a luz, ó. Ele dá uma estourada lá no céu, né? Mas aí depois que eu faço isso aqui, ó. Então ele tem um HDR bom, tá certo? Lembrando que esse aparelho é de 4 anos atrás. Olha só essa gravação frontal, cara. Gravação de vídeo frontal, show de bola. Eu só não gravo com a frontal, galera, os vídeos do canal, porque eu quero a melhor qualidade, então eu jogo um 4K 30 frames. Mas, caramba, que câmera frontal boa. Você também tem a opção de gravar vídeos em câmera lenta, em HD a 240 fps ou então em Full HD a 120 fps. E eu vou incluir também, galera, a questão do Instagram. Pelo amor de Deus, o Instagram no iPhone é outro patamar. É diferente do Android. Ele não sofre daquela fragmentação do sistema. Então, tanto para a questão do microfone, como também para estabilização, saturação, qualidade, vamos pegar qualidade, sincronização áudio e vídeo, no iPhone eu ainda não vi. E isso é fato, o iPhone nos stories do Instagram se sai melhor do que o Android. E se você quiser dar uma olhada no desempenho dele nos stories do Instagram, quase todo dia eu estou fazendo stories com ele. Eu vou deixar na seção de destaques, então sempre que você quiser você pode dar uma olhada. A bateria dele tem 1960 mAh, isso mesmo, menos de 2000 mAh. É complicado. Por isso, eis o motivo dele ser bem fino. Ó,
Nessa época, as empresas estavam correndo atrás de deixar o aparelho mais fino possível. E quem pagava o preço eram as baterias. Hoje em dia, graças a Deus, as empresas se curaram desse problema, né? E ninguém mais se importa de ter um smartphone um pouco mais gordinho para ter mais autonomia de bateria. Eu achei a bateria dele ruim. Só que o que acontece? Eu vi que o iOS tem algumas coisas ali ativadas por padrão que deixam a bateria dele ser mais ruim do que ela já é. Então eu estava tendo que carregar 2 vezes por dia esse aparelho. Depois que eu fiz algumas modificações, desativei algumas coisas aqui no sistema, eu consegui quase passar um dia inteiro com esse aparelho. Por exemplo, se eu pegar ele 9 horas da manhã, com meus de redes sociais, assistir vídeo no YouTube, gravando alguns poucos vídeos em 4K, lá para 3 horas da tarde, 4 horas da tarde é que eu tenho que carregar ele. Mas assim, quando eu tiro mesmo para gravar os vídeos aqui do canal em 4K 30 fps, aí a bateria vai embora rapidinho. A saúde da bateria dele é 81%. Acho que abaixo de 80% já não é tão legal. E eu faço um uso consciente dessa bateria. Por exemplo, sempre que eu posso carregar ele quando ele chega em 40%, eu estou fazendo isso. E detalhe, eu nunca deixo ele descarregar. E também eu uso mais ele para gravar os vídeos aqui do canal. O surpreendente é que se você comprar esse aparelho lacrado na caixa, a Apple manda um carregador de 5 watts apenas. Como eu comprei ele naquele programa Renewed da Amazon, a Amazon manda um carregador e cabo genérico que funciona muito bem. Inclusive esse carregador, ele tem 10 watts de potência, ou seja, ele é genérico e você ainda ganha com isso. Porque eu já ouvi dizer que quem tem esse aparelho carrega ele em 2 horas e meia ou 2 horas e 40 minutos. Eu, por exemplo, consegui carregar ele em 1 hora e 40 minutos. Ele tem som estéreo, então a saída de áudio dele é aqui na parte de baixo, ó, como eu já mostrei para vocês, mas também sai áudio por aqui, ó, no mesmo local onde você atende as ligações. A qualidade de áudio dele é muito boa, além de ser alto, tem uma boa fidelidade sonora. Os graves são bem encorpados para um smartphone e também os médios e os agudos são equilibrados sem tender muito para aquele som flat. Aqui no seu processador nós temos o Apple A10 Fusion. Esse também foi o primeiro processador que a Apple começou a citar nomes. Por exemplo, nos anteriores ela falava que era o Apple A9 ou A8. A partir desse ela deu o nome de Fusion. E aí no próximo, que no caso era o A11, ela chamou de Bionic. E ele ficou, né? A12 Bionic, A13 Bionic. Vamos ver se no lançamento do iPhone 12 ela troca o nome. É impressionante como esse smartphone em nenhum momento travou na minha mão. É muito rápido. Eu fico impressionado porque se você pegar aparelhos de 2016, tops de linha, né, que estavam ali concorrendo com ele, você já vê que esses aparelhos já têm alguns certos engasgos, diferente aqui do iPhone 7. Ele tem apenas 2 GB de memória RAM, mas é como se tivesse 4, entendeu? Se você fosse comparar com o Android. Infelizmente o armazenamento dele é apenas de 32 GB, dá para mim porque eu faço ali um jogo de cintura, eu gravo mais vídeos aqui com ele. Ele consegue rodar qualquer jogo da Apple Store, inclusive o Fortnite, que ele se sai muito bem com o gráfico no médio. Outro jogo também que ele se sai muito bem é o PUBG Mobile, onde por padrão ele consegue alcançar o gráfico HD e taxa de FPS alta. Mas claro, você pode aumentar a qualidade gráfica para o HDR. Só não pode aumentar a taxa de FPS. Ou seja, o desempenho dele se assemelha muito com o Snapdragon 712. No período de lançamento dele, ele tinha um Bluetooth mais atual da época, que no caso era o 4.2. Hoje o mais atual é o 5.0 e realmente tem diferença. Você consegue ter mais conexões com o Bluetooth 5.0 e ele é mais rápido também. Mas felizmente ele tem o Wi-Fi Dual Band e consegue alcançar a rede de 5 GHz. Ele está no iOS 13.4, que é o mais atual em todos os iPhones. Até hoje ele ainda recebe atualizações e eu creio que ele só para de receber atualizações no próximo ano. Esse é o meu palpite, porque esse final de ano lá para setembro vai haver os lançamentos dos novos iPhone 12 e a gente fica naquela expectativa para ver se ele ainda vai receber as atualizações.
Lembrando que lá no site da Apple ele já não está mais à venda, apenas do modelo 8 para cima. O sistema dele é altamente fluido, mais do que qualquer outro Android que eu já vi. Realmente passa uma sensação de você não se preocupar com o desempenho. Tudo funciona de maneira muito rápida, ágil e, como eu falei, bem fluida. Durante um pouco mais de 2 semanas de teste eu não percebi nenhum tipo de travamento. O iOS é assim, ele é um sistema muito leve, porém ele tem o seu preço a pagar, que no caso é a produtividade. Você não tem tantas funções nesse sistema. Eu ainda achei algumas e até interessantes, mas ainda assim ele é um sistema fechado. Eu encontrei algumas barreiras, ainda mais vindo de aparelhos Android. Por exemplo, você não consegue enviar arquivos via Bluetooth para outros aparelhos. Eu estou falando isso aqui porque é uma limitação do sistema e muita gente vai achar ruim. Eu pelo menos não uso o Bluetooth para fazer envio de arquivos. Eu uso um aplicativo que é muito mais rápido que ele e que eu já até fiz tutorial a respeito. Eu acho que esse aparelho vale a pena se você realmente precisar muito do Instagram e fazer muitas gravações de vídeo utilizando ele. Falando de preço, eu acho que aqui no Brasil não compensa comprar ele novo. Inclusive o preço está entre 1.600 a 1.700. Eu acho que compensa mais você comprar ele usado. E na questão do usado comprando aqui no Brasil, o preço máximo que eu aconselho para vocês comprarem é de até R$ 1.500. E eu estou vendendo esse modelo aqui, caso você se interesse, eu vou deixar o link do meu Instagram de vendas. Vai estar logo aí no início da descrição do vídeo. Como vocês puderam ver aí na análise, ele está de certa forma bem conservado, com poucas marcas de uso. Enfim, entre em contato aí comigo que a gente pode conversar melhor. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Para economizar as suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e oferta diária. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!